Meu nome é Fernanda Kionka, sou apaixonada por alimentação saudável. Estou aqui para compartilhar com vocês as principais estratégias para emagrecer naturalmente, sem fazer dietas, com alimentação baseada em plantas. Então aqui eu vou trazer o assunto de hoje. Olha aqui, o que vai ser o assunto de hoje? Deixa eu colocar aqui, pronto. Os pontos cegos, né, do emagrecimento. O que são pontos cegos do emagrecimento? O que quer dizer isso? Significa aqueles hábitos, aquelas coisinhas que a gente faz e que a gente não percebe que sabota o nosso processo de emagrecimento. A gente não percebe ou muitas vezes a gente não sabe que aquilo sabota o processo de emagrecimento. Então podem ser as duas coisas, né? Então a gente pode não ter ideia, ou pode ser que a gente já sabe, mas, né, acaba deixando ali meio que passar desapercebido e isso atrapalha o processo de emagrecimento. Então eu tomei nota aqui, né? Então são esses pequenos hábitos, são as pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, né, no dia a dia, que acaba, né, atrapalhando, sabotando o emagrecimento que a gente tanto quer, que a gente tanto busca, tá? Vamos assim, ó. Então assim, muitas vezes a gente acha que tá fazendo tudo certinho, sabe? Quando a gente acha, não, mas eu tô fazendo tudo certinho, tô cuidando da minha alimentação. O que tá acontecendo, né? O que será que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Porque eu tô ali fazendo tudo certinho, eu não sei porque eu tô emagrecendo. O que tá acontecendo? Né? Então assim, muitas vezes a gente acaba, não, deve ser o meu metabolismo que tá lento, deve ser porque eu tô ficando mais velha, eu já tô com 40 e poucos anos, então provavelmente seja por isso que eu não tô conseguindo emagrecer. Mas vamos investigar melhor por que a gente não tá conseguindo emagrecer? Vamos estar mais atenta a esses pequenos hábitos aí que passam desapercebidos da gente, ou que muitas vezes a gente não sabe que sabota o emagrecimento? Então olha só, para isso eu trouxe então trazer uns exemplos aqui para ajudar vocês a clarear um pouquinho mais, né, o que pode ser que está acontecendo em relação a isso, que está sabotando o emagrecimento de vocês. Ó, por exemplo, vamos começar assim, ó. Vamos pensar lá, o café da manhã. Quando a gente começa o dia, qual é a primeira coisa que a gente faz? Vamos observar isso, vamos estar presentes, sabe? Porque é muito comum, né? A gente tem o hábito de fazer, né? Então, o mesmo café da manhã, então a gente já tem o horário, aquilo já tá, né, na nossa rotina. Então, vamos pensar o que é, vamos prestar atenção. A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz, né? Assim, uma das primeiras coisas, quer dizer, a primeira coisa que eu faço, né? Isso até eu aprendi com uma terapeuta Ayurveda, essa medicina milenar indiana. Eu aprendi com ela que a primeira coisa, né, é a gente escovar os dentes, ir ao banheiro, escovar os dentes, né? Parece muito óbvio, mas ela disse para mim, antes mesmo de tomar a água, escovar os dentes. E eu perguntei para ela, tá, mas por que, né, eu sei que a gente fica ali, né, em jejum, né, porque tá dormindo e não toma água, que a gente precisa muito de água naquele período quando acorda. Então, por que ela tava me dizendo que precisava escovar o dente antes de tomar água? E aí eu me lembrei, né, que ela me falou o seguinte, que quando a gente tá dormindo, olha que interessante, quando a gente tá dormindo, a gente libera toxinas, o corpo ele tá ali, né, ele tá, como é que vai dizer, resetando, né, então ele tá trabalhando e liberando as toxinas, né, que a gente produziu ali durante o dia e tal, então assim, então ele tá liberando aquilo, né, a gente tá durante o sono, e aí isso acontece muito de ficar essas toxinas na língua. Olha que interessante, eu não sabia disso. Então, ela diz que é muito importante escovar o dente, inclusive, sabe aquele negocinho de limpar a língua? Né? Então, assim, os indianos, eles têm um hábito. Ela diz que desde que ela se conhece por gente lá, aos 5 anos, os pais delas ensinou ela de toda manhã. A primeira coisa que ela faz de manhã é escovar o dente e limpar a língua. Porque ela disse que na língua
ficam armazenadas ali as toxinas liberadas durante a noite. E se a gente acorda de manhã e a primeira coisa que a gente faz é tomar água, a gente tá o quê? Fazendo o quê? Colocando de volta aquelas toxinas pro nosso organismo que ele mesmo liberou. Então isso foi uma coisa assim que, se tem uma coisa que ela me disse que eu faço até hoje, é isso. Então a primeira coisa de manhã, né, é realmente escovar os dentes e limpar a língua para tirar essas toxinas liberadas durante a noite. Eu achei isso muito interessante, tá? Isso foi a terapeuta da Ayurveda lá que ela me passou, achei muito legal. Então assim, vamos observar o que a gente faz de manhã, né? O que a gente toma água, o que a gente tá tomando de manhã. Se a gente acorda de manhã e já começa ali, quem é que acorda de manhã, né? Às vezes eu percebo assim, as pessoas, principalmente em hotel, né? A gente vai em hotel, a gente começa a observar o hábito alimentar. Eu acho muito interessante, eu fico observando o que as pessoas estão comendo. Então imagina de manhã, ano passado fui para São Paulo em dezembro e fiquei no hotel e eu acordei de manhã, fui tomar meu café da manhã e eu fiquei observando as mesas. E eu vi direitinho assim, ó. Tinha uma mulher sentada, né, mais na minha direção, assim. E o que ela tava comendo? Ela tava comendo de manhã, gurias, tá? Olha só, tudo bem? Vamos participar, gurias. Coloquem aí comentários de vocês. Então, assim, o que ela tava comendo de manhã? Eu observei o prato. Tinha, assim, presunto, tinha queijo, tinha, acho que salsicha. Tinha um monte de embutidos. E café preto, né? Então, assim, um monte de embutidos. E aqueles croissantzinhos, sabe? Aquelas coisas de manhã que é cheio de gordura hidrogenada, enfim. Então, já começa assim de manhã. Então, vamos analisar o nosso café da manhã. Como é que a gente começa ele? Né? Então, vai ver, a gente já começa de manhã, né? Devendo em relação ao emagrecimento. E muitas vezes a gente nem sabe. Então, eu fiquei observando o prato, né? Dessa mulher que estava perto de mim. E eu já percebi, olha, ela já tá começando devendo, né? Em relação ao emagrecimento. Então, na primeira refeição já tá ali, né, com déficit, com pontos negativos. Então, assim, só que muitas vezes a gente não tá ligado, a gente não observa. Então, uma coisa interessante é realmente a gente observar o que a gente tá fazendo no café da manhã, né? De tomar água, beber líquidos, assim. Então, assim, o café, tudo bem, quem gosta de tomar café, mas o que é a primeira coisa que a gente toma? Sabe? Então muitas pessoas vão lá e comem ovo de manhã. O ovo, ele tem um único ovo, tem mais calorias não. Um único ovo tem mais colesterol do que a gente precisa em um dia. Sendo que a gente não precisa comer ovo, né? Porque a gente não precisa de colesterol na nossa dieta, porque o nosso organismo já produz o colesterol que a gente precisa. Então imagina, a gente acorda de manhã e aí vai lá e come um ovo. De cara já, colesterol já, né, já tá comendo ali comida com colesterol que o nosso organismo não precisa. Então a gente já tá começando o quê? Devendo, a gente tá com déficit ali no cedo da manhã. Né? Então assim, vamos prestar atenção no que a gente tá fazendo. Como eu falei, os embutidos. Né? Então assim, às vezes, mas um presuntinho. Sabe uma coisa que Fernanda, fazia? Era tal da história do peito de peru. Nossa, eu comprava peito de peru achando que eu tava a garotinha fitness, né? Achando que tava arrasando. Então eu lá com peitinho de peru. E a Organização Mundial da Saúde classifica os embutidos e o peito de peru está incluído nisso como alimentos cancerígenos. Então a gente pensa, porque de peru, porque é carne branca, que é mais saudável. Não é, não. Então a gente já tá ali começando devendo em relação ao nosso emagrecimento, e não só emagrecimento, com saúde também. Então vamos prestar atenção. Então ali, sem falar, né, nos salames, esses nem se fala, né? Mas assim, eu já tô falando do peito de peru, porque eu mesma já cometi esse erro de achar que peito de peru é a coisa mais fitness que tem em relação à alimentação. Não é. É um sabotador de emagrecimento natural. Gurias, me contem aí o que vocês comem, não tomam no café da manhã. Então, olha só, vamos começar pensando desde o início da manhã, o que a gente faz. E aí a gente vai observando. Então, assim, iogurte. Quantas vezes eu vejo pessoas, um iogurtinho natural.
as bactérias boas que tem no iogurte são legais, é bacana. O problema é que os iogurtes, a maioria dos iogurtes que as pessoas comem é com leite de vaca. E aí já começa devendo, né? Já começa devendo. Ah, mas não tem natural, não tem açúcar, não tem... Mas é que tem leite de vaca. E o leite de vaca, ele aumenta a inflamação do nosso organismo, né? Tem uma série de coisas. Então ele é super calórico, tem gorduras. Enfim, a gente já começa devendo o nosso emagrecimento. E aí a gente tá fazendo aquela história do iogurtinho, né? Achando que tá super healthy, super saudável. E aí já tá devendo em relação ao emagrecimento. Eu mesma já fiz isso. A mesma ainda quando eu morava aqui em Londres, meu café da manhã tinha lá, os iogurtes são maravilhosos aqui. Meu iogurte favorito era de cereja, então lá tinha meu potinho de iogurte lá todo, né? Era para ser super saudável, super tudo. E eu comia de manhã achando que tava arrasando. E depois a calça não fechava, gurias. Eu não sabia por quê. Tá aí um ponto cego. Um ponto cego. Porque eu entendia que o iogurte era um alimento saudável, né? Em relação ao café da manhã, iogurte, começar um probiótico. Sim, as bactérias são boas. O problema é o leite de vaca. Agora... estão surgindo no mercado, né? Iogurtes com leite vegetal, aí é uma outra conversa, uma outra coisa. Só que eu sei, são mais caros. Para mim mesmo aqui, eu não compro assim com frequência, porque são mais caros mesmo. Mas isso é uma tendência, cada vez vai chegar mais e mais aí. Daqui a pouco a gente vai conseguir, né? Um iogurte bom, de qualidade, com leite vegetal. Já tentei fazer, gurias, de iogurte vegetal, de iogurte de leite vegetal, mas eu ainda não consegui, sem sucesso. Acho difícil pra caramba. Nada fácil cultivar aqueles bichinhos. Já comprei probiótico, já tentei, não deu certo. Eu não acertei ainda, mas eu vou acertar. Ainda vou fazer iogurte, né? E aí assim que eu acertar eu passo pra vocês. Iogurte com leite vegetal, né? Então assim, vamos lá, de novo, voltando lá pro café da manhã, vamos verificar os nossos pontos cegos, aquilo que a gente não tá vendo. Aí começa o quê? Passando no pão, manteiga. E aí o que acontece? Já começa devendo no processo de emagrecimento. Olha lá o nosso saldo, tá negativo, gurias. A gente precisa de saldo positivo para emagrecer. Gurias, vamos participar aí, deixa aí comentários aí o que vocês comem no café da manhã. Então olha só, a manteiga, tá? Manteiga, gordura, muita gordura saturada, né? Então, assim, tem muita gordura saturada. E aí a gente vai lá e passa no pão, mesmo que seja integral, é aquela manteiga, né? Então, assim, e aí fora que tem aquele tal dos cream cheese, tudo aquilo, né? Cheio de gordura, gordura vegetal, gordura animal, aquilo tudo aumenta. Uma banana, olha que maravilha, Gláucia! Show! Aí tu tá com saldo positivo, né? Tu tá colocando moedinhas aí no tua poupança. Aí é maravilhoso, porque eu também no meu café da manhã tenho uma banana. Eu como, né? Eu como a banana lá com granola, não. Eu coloco aveia, leite vegetal, faço meu mingauzinho. Então assim, a banana é maravilhosa começar com uma fruta. Então já tá aí, ó. Tá bem. Tá super bem, Gláucia. Olha só. Suco de tamarindo com pão. Que legal! Tamarindo. Que legal o suquinho. Sim, bacana começar com um suco, né? Mas assim, com pão. Se for o pão integral, melhor, né? Agora, se for o pão branco, olha aí o ponto cego. O pão de farinha branca, né? De preferência o integral. Senão a gente já começa devendo. A gente não pode começar com saldo negativo no nosso dia. Tá bom? A gente tem que começar já bem, porque senão vai chegar lá no final da noite, fecha a conta e aí como é que fica? Né? Então assim, em relação ao suco, é sempre bom, de preferência, a gente, ó, olha aqui a Gláucia, manteiga de coco, manteiga de coco. Olha que interessante a tua pergunta, Gláucia. Eu já ouvi falar da tal da manteiga de coco, né? E o que acontece? Bem ou mal, o coco, a fruta, o coco, a fruta é maravilhosa, sabe? A fruta, o coco é maravilhosa. Agora, quando a gente processa alguma coisa do coco, aí a gente tem que estar ali com um sinal ali meio amarelo, meio laranja, prestar atenção.
Por quê? Porque sofreu um processo, né? Ele foi refinado. Então, o que que aconteceu? Aquela gordura, porque o coco, gurias, o coco também tem um pouquinho de gordura saturada. Só que quando a gente come o coco, a fruta, como tem as fibras, tá tudo ali junto, o bagaço, é a fruta que a natureza desenhou. Então, tá ali de forma muito complexa. Não tem problema. A gente vai lá, come aquela carne do coco, não tem problema algum. Mas quando a gente come, por exemplo, o óleo de coco ou a manteiga de coco, é preciso ter cautela, porque ali está concentrada a gordura. Foram retiradas fibras, se perderam alguns nutrientes e o que que ficou? Concentração das gorduras, né? Tem gordura boa? Tem, mas também tem gordura saturada. Então a gente precisa ter cuidado, porque o quê? Quando a gente come a manteiga ou o óleo de coco, a gente não está comendo as frutas, não, as fibras, né, relacionadas àquela quantidade, né? Então, quantos cocos precisam ser processados para fazer aquela colher de manteiga de coco? Né? Quantos cocos precisam ser processados para fazer aquela colher de óleo de coco? Gurias, uma vez eu vi um vídeo de uma mulher, parentes, tá? No YouTube fazendo óleo de coco em casa e eu fiquei chocada com a quantidade de coco que ela usou para fazer assim, ó, sem mentira, uma miséria de óleo de coco. Muito pouco. O que significa? Muito coco para fazer uma colher de sopa de óleo de coco. Então é aquela gordura de um monte de coco concentrada em uma única colher de sopa. Então, cuidado, né? Quando a gente usa os processados dos alimentos in natura. É coco, é bacana, tudo, mas o ideal é a gente comer o coco, comer a polpa do coco, né? Olha só, que legal, Gláucia. Mas é muito melhor do que comer uma manteiga, né? Uma margarina. Não tem coisa pior, gurias, que margarina. Não tem coisa pior que margarina. Por quê? Porque a margarina tem gordura hidrogenada. Sabe o que eu chamo? Eu chamo a margarina de... Como é que eu chamo? Plástico derretido. Por que que eu digo isso? Porque aquilo ali é pura gordura sintética, sabe? É gordura sintética. Então margarina é pior que manteiga. Então assim, nem pensar. Então assim, então o que acontece? Então tomar cuidado, o que a gente vai passar no pão, sabe? Passar no pão. Quando eu vou comer o pão, né? Eu gosto de comer o pão ali à tarde. Olha aqui, a manteiga ghee e banha de porco. Olha o Jorge aqui. Pois é, olha só, manteiga ghee. Quantas vezes eu fiz manteiga ghee em casa? Várias vezes, antigamente, eu fazia manteiga ghee. Eu pegava, comprava. Quando eu conseguia, eu comprava manteiga na feirinha do produtor lá local. Quando eu podia, eu comprava orgânica, chegava em casa, derretia a manteiga. Quem é que já fez? Né? Derretia a manteiga e aí tirava aquela parte, a espuma, aí depois tira aquela parte preta, uma função. O sabor é gostoso, não vou negar, tá? Não vou negar, é gostosa. Mas eu não faço mais, eu não como mais. Por quê? Porque é gordura de origem animal. Como faz? Mais ou menos assim. Tem que derreter, né? Aquela manteiga, ela vai derreter e meio que deixa ela fritando ali sozinha, assim. E aí depois vai retirando, que ela não pode queimar, vai retirando aquela espuma e depois vai ficar tipo uma fuligem no fundo da panela e também não vai, tem que usar como se fosse aquele coador de voal, sabe? Para tirar aquela parte daquela fuligem. Isso eu fiz várias vezes, vamos dizer assim, 5 anos atrás eu fazia manteiga ghee. Mas hoje eu não faço mais, eu não uso mais a manteiga ghee. Por quê? Porque é gordura de origem animal e eu não uso mais a gordura de origem animal. Inclusive a banha de porco também, né? Porque a nossa avó usava banha de porco. Enfim, não uso porque tem muita gordura saturada, né? Então assim, vem de origem animal, sabe? Então eu não uso. O que eu passo no pão, então? O meu favorito mesmo são as pastas manteigas de castanhas. Castanha do Pará, castanha de caju, de preferir... Não, castanha do Pará não faço manteiga não, pasta não, porque ela não pode comer demais, tá? Falando assim, o que eu faço? Castanha do Pará, não, castanha do Pará não. Castanhas de caju
e amendoim. A de amêndoa também, minhas favoritas, amendoim, amêndoa e castanha de caju. São as minhas pastinhas favoritas. Você é vegana? O Jorge falando. Olha só, Jorge, pergunta. Eu sou alimentação, vamos dizer, plant-based, né? Eu faço a minha alimentação predominantemente plant-based, né? Então, baseada em plantas, que é um pouquinho diferente de ser vegano. Até ontem na live eu expliquei essa diferença em relação de veganismo e plant-based, alimentação plant-based. Então dá uma olhadinha, mas basicamente é isso, porque o veganismo, né, ele tá relacionado em relação ao foco do veganismo em relação à questão ética dos animais. E já o plant-based tá em relação à qualidade dos alimentos, em relação à qualidade dos alimentos e em relação à saúde, né? O foco é saúde. Então, por isso que eu me considero, né, eu digo sempre, minha alimentação é predominantemente plant-based. Então, olha só. Geleia pode? Aqui, ó. Geleia. Como é que é feita essa geleia? Vamos pensar um pouquinho. Olha aí os pontos cegos do emagrecimento. Se tiver muito açúcar, sabota o emagrecimento. Entendeu? Agora, se é uma geleia, nem sei, eu já fiz geleia. Já fiz geleia de kiwi. Olha só que delícia. Eu nunca fiz pastinha de caju. É uma delícia. Super fácil de fazer. Colocar lá no YouTube vai achar várias receitas fáceis, porque é muito fácil de fazer, uma delícia. Mas falando da geleia, tá? O xilitol. Ó, o Jorge falando do xilitol. Tá, eu vou falar da geleia e já falo do xilitol, tá? Porque assim, ó, como eu falei, a geleia, toma cuidado do que vai na geleia. Você vai comprar uma geleia super bacana e tal, mas assim, se tem muito açúcar, já atrapalha o emagrecimento, né? Quando eu fazia geleia, eu me lembro que eu fazia de kiwi e eu achava muito gostoso. Muito gostoso a geleia de kiwi. Ficava um perfume na casa que um dia alguém me lembra que chegou na porta e disse que lá no corredor já sentiu o cheiro de kiwi no prédio. Uma delícia. Mas eu botava açúcar. Então assim, toma cuidado, tá? Porque se a gente já começa de manhã, já, né, a fruta ali é maravilhoso, mas como é que tá essa geleia? Está cheia de açúcar? Aí atrapalha o emagrecimento, porque a gente vai ficando aquele hábito do doce, sabe? O hábito de comer doce, isso atrapalha. Inclusive, ó, Jorge, falando em relação ao xilitol, isso atrapalha. Eu já fui adepta do xilitol há 5 anos atrás. Às vezes eu usava assim o xilitol, né, em relação para substituir o açúcar em receitas, em coisas assim. Só que hoje eu não uso mais. Porque quando eu me inteirei nesse processo da alimentação plant-based, no conceito, nos princípios da alimentação baseada em plantas, que na verdade é Whole Food Plant-Based, né? Então assim, é alimentação integral dos alimentos vegetais, né, das plantas. Significa que quando a gente o xilitol ou o açúcar são alimentos, né, vamos dizer assim, processados. Então eles são parte de um outro alimento. Ele não é um alimento íntegro, integral, né? Então foi passado por um processo de refinamento. E o que acontece? Quando a gente usa o xilitol, embora, mas ele, né, não é açúcar e tal, ele atrapalha a questão do nosso paladar, porque a gente fica ali, né, com o paladar adocicado. Quando, por exemplo, quando eu faço um bolo, quando eu faço um muffin, quando eu faço alguma sobremesa, eu uso açúcar, sabe? Tomei a decisão, eu uso açúcar. Uso o açúcar que eu considero o menos pior possível, vamos dizer assim, sabe? E eu considero, né, no meu entendimento, até hoje que eu conheço, o açúcar menos pior, porque nenhum açúcar é bom, porque açúcar é açúcar, né? Não tem como dizer que esse açúcar aqui é bom, só porque né? Olha só, se usa muito e não é legal, porque também ele atrapalha as bactérias lá do intestino, essas adoçantes, né? Então assim, a gente tem um falso entendimento que tá fazendo algo bom, além de ser caro pra caramba, tá? Porque eu gastava uma grana com esses tal do xilitol e na verdade atrapalha o processo de emagrecimento, né? Então assim, exatamente,
para mim, o açúcar menos pior é o de coco, né? Que tem um índice glicêmico mais baixo. Então, para mim, o açúcar menos pior é o açúcar de coco. Então, eu decidi. Quando eu faço bolo, eu uso açúcar de coco. Quando eu faço muffin, eu uso açúcar de coco. E é isso, sabe? Não uso mais adoçantes. Não entra adoçantes na minha casa. Por quê, como eu falei? Porque tem estudos científicos que falam que o adoçante faz com que a gente tenha mais vontade de comer doce depois, né? Então ele atiça a vontade da gente comer mais doce. Além do que fica, né, atrapalhando a questão do paladar. Por quê? Porque ele manda um sinal do cérebro que ele é doce, mas aí o cérebro, tá, mas cadê o açúcar? Então ele fica pedindo mais e mais e mais. A gente tem a tendência de comer mais depois que usa adoçante. Olha só, verdade, nunca vi ninguém abordar sobre esses adoçantes naturais dessa forma. Ah, que legal, Jorge, porque tem muito essa questão de achar, a gente acha, né? Por que eu falo isso? Porque eu passei por todas essas fases. Eu passei por isso, sabe? De querer, né? A gente quer a todo custo conseguir substituir ali o açúcar. A gente se esforça, né, galera? Assim, então a gente tenta achar um jeito, mas não tem jeito. O jeito da gente conseguir libertar o nosso paladar do doce é não comendo bem pouco, né? Então, como eu falei ali, quando eu faço bolo, faço ali os muffins, essas coisas assim, eu coloco açúcar de coco, mas também não é uma coisa que eu faço com frequência. Não faz parte da rotina. Lembra que eu falei dos pontos cegos? Eu tô falando? Ó, vamos prestar atenção nos pontos cegos. Se adoçante faz parte da rotina, é um ponto cego, atrapalha o emagrecimento. E muitas vezes a gente não sabe, né? Então, assim, por isso que esse conceito da alimentação baseada em plantas, alimentos integrais, ele revoluciona tudo essas questões, né, da gente achar que tá usando o xilitol, eritritol, aquelas elitol, sei lá como é que e tá abafando e não vai engordar, né? Eu sei dessas coisas, mas isso não funciona, tá bom? Sabota o emagrecimento. Olha só, não tomo café, mas chás. Ah, ótimo! Sabe que eu também reduzi o consumo de café, eu procuro não tomar mais tanto café. Eu reduzi bastante consumo. Não tenho tomado café mais. Ó, inclusive hoje em dia como um brownie fit que vicia, porque é delicioso e é feito com xilitol. Olha só, Jorge, tá vendo? Essa questão do brownie, se o brownie fosse feito, te garanto, com açúcar de coco, que é açúcar, tá, gente? Não é nada, não é propaganda nem nada, quanto menos a gente usar, melhor. Mas te garanto que ia viciar menos do que feito com xilitol. Porque o xilitol tem isso tá aqui nesse livro, tá? Do Dr. Michael Greger aqui, que eu adoro, assim, venho digerindo, tá? How Not to Diet. Então é muito legal, assim, ele fala dessa questão dos adoçantes, da gente achar que tá usando ali os adoçantes, né? Que tá abafando e tal, na verdade atrapalha isso. E eles fazem com que a gente ele manda uma mensagem pro cérebro, engana lá, achando que, né, que tem açúcar e tal, e o que acontece? A gente fica com mais vontade de comer doce depois do adoçante, né? Adoçante não é bom. Então, realmente é melhor a gente não botar nada. E quando, né, o que eu faço, quando eu como um muffin, né, um brownie, que de preferência eu mesma faça, eu coloco açúcar de coco, tá? Ó, adoçar com frutas secas. Ótimo! Isso é uma excelente, olha que legal, né? Confeitando com carinho, que legal, ótimo! Isso é uma excelente opção. Inclusive, existem muitas receitas que, né, o pessoal adoça com tâmaras. E funciona, gurias, porque assim, ó, uma vez eu fiz uma sobremesa, um doce, eu nem me lembro, faz tempo. E a primeira vez que eu tava fazendo, né, eu fico me sentindo, eu não quero ficar botando muito açúcar, né, afinal de contas, né, tô ali falando, eu não comer tanto açúcar. Então eu experimentei colocar tâmaras. E eu fiquei pensando, mas será que isso aqui vai adoçar mesmo? Não é que adoça.
E adoçou tanto que na receita dizia para eu colocar uma caixinha, sei lá, 200 gramas de tâmaras. E eu coloquei e ficou doce demais. Até repunei de tão doce. Então dá sim pra gente adoçar, né? Assim, com tâmaras, com a uva passa, sabe? Com uva passa, né? Então as frutas secas. Só tem que cuidar se essas frutas secas não estão com açúcar, né? Mas eu entendi, tu deve estar falando ali da uva passa, mais ou menos, né? As tâmaras também. As tâmaras são maravilhosas para adoçar, muito bom. Porque acontece, né? A diferença das tâmaras... Olha, deixa eu ver o que ela falou aqui, ó. Adoçante falta um componente para ser tinta de carro. Adorei essa definição. Adorei. Manteiga é tão ruim para a saúde que as moscas não chegam. Adorei isso. Olha, essa aí eu vou registrar isso na minha cabeça. Muito bom. Manteiga é tão ruim para a saúde que as moscas não... Sabe que eu nunca reparei nisso? Eu nunca reparei que as moscas não chegam na manteiga. Achei o máximo. Imagina, se as moscas não chegam na manteiga, imagina se as moscas vão chegar na margarina. Se chegarem, elas morrem na hora. Ai, gente, não, olha, essa aí foi demais, demais. Adorei. Então né? Então assim, essas coisas assim esses pontos cegos assim, né? Os adoçantes, né? Então assim, até a estévia, inclusive, aqui que eu vi nesse livro que falava desse estudo, né? De que os adoçantes atrapalham realmente até desequilíbrio das bactérias no intestino, uma série de coisas. Falavam também no estudo que fizeram inclusive com estévia, com adoçantes naturais. Então a gente não pode se enganar. Porque é estévia e tal, não, mas é um adoçante, né? Então assim, não adianta. Então olha ali o ponto cego, né? Então a gente tá ali fazendo o nosso cafezinho fit, achando que tá abafando no emagrecimento, e aí coloca a estévia e atrapalha. É um ponto cego no emagrecimento. Então a gente precisa ficar bem atento em relação a isso, tá? O que mais aqui, ó? Vamos voltar lá pro nosso café da manhã, vamos analisar lá, tá? Por exemplo, falei das bebidas, o iogurte já falei, né? Do café, e aí o leite no café também. Deu café com leite. Eu colocava leite no café. Foi uma das primeiras coisas que eu tirei quando eu queria reduzir o consumo de leite. A primeira coisa foi no café e não fez falta alguma, né? Ó, confeitando com carinho. O que você pensa sobre o mel? É um ponto cego? Também é um ponto cego. Oi, Cláudia, tudo bem? Por que também é um ponto cego o mel? Porque, como eu falei, o mel, ele é um produto, né, processado, né, pelas abelhas, mas ele é processado. Então, ele tem aquela concentração de açúcar, né, muito grande numa colher de sopa. O que acontece? Mas tem uma série de nutrientes e tal. Ok, mas ali tem um monte de açúcar, né? Basicamente, tem um monte de açúcar. E o problema é que o mel, ele vai fazendo que a gente vá mantendo aquele paladar do sabor doce, sabe? Olha aqui, ó. Muito válido suas colocações. Também estou gostando. As dicas são bem plausíveis. Que legal! Ótimo! Olha só, por que eu considero o mel um ponto cego, tá? Meu exemplo, eu tinha o hábito de comer à noite aquela chia, sabe? Hidratada no leite de amêndoa que eu fazia, o leite de coco, por exemplo. Era o leite de coco que eu gostava mais até naquela época. E aí eu colocava uma colherzinha de chá de mel ali. Então eu tinha criado um hábito, tá? Era um ponto cego meu, tá? Um ponto cego meu. Isso nem faz muito tempo. 1 ano atrás, mais ou menos. E aí eu, né, tinha aquele hábito, me dava um conforto, sabe? Aquela coisinha meio adocicada à noite, eu curtia, me dava um conforto. O que eu reparei? Quando chegava perto daquele horário, o que acontecia comigo? Me despertava aquele desejo. Que vontade de comer aquela coisinha, sabe? Meio docinha, que vontade. O que aconteceu? O mel, inocentemente,
né? Fazia com que eu tava criando o hábito do sabor do sabor doce. E aí era naquele horário que me dava vontade. E eu, olha só, isso tá acontecendo comigo. E olha que eu, né, o açúcar é uma coisa que é realmente muito, muito pouco na minha alimentação. E mesmo assim, eu achava ali, o mel, né, inocentemente lá, mas me criava o paladar doce. Então eu comecei, não, peraí, isso aqui tá fazendo com que eu tenha um hábito de vontade de comer doce esse horário. Não vou deixar isso acontecer. Então aí eu comecei a tirar isso, eu comecei a tirar o mel. Então é claro, né, gurias, por exemplo, assim, eu já falo sobre iogurte. Também vai ficar gravada essa live lá no meu feed, só assistir depois. Mas eu vou falar do iogurte rapidinho. Mas enfim, o que acontece? É melhor, por exemplo, assim, um dia eu fui fazer um picolé pro meu filho no verão, né? E aí eu digo, o que eu vou colocar? Eu botei um pouquinho de mel, sabe? Porque é melhor botar mel do que botar açúcar branco. Então são escala das coisas, sabe? O pior é o açúcar branco, né? E aí a gente vai para aqueles lá, açúcar demerara. Não, pior mesmo é os adoçantes, tá? Vamos lá, pior. Aí, né, vem o açúcar branco junto, aí os demeraras da vida, aquelas coisas todas, açúcar mascavo, e aí vai o de coco, que pra mim, na minha opinião, né, é o menos pior de todos. Então, o que acontece? Né? Então, o mel, ele é menos pior que o açúcar branco. Então, para fazer o picolé, eu coloquei um pouquinho de mel ali para ele. Também ele não come picolé todo dia, não é todo dia, era um evento no final de semana. Então, a gente precisa ter, assim, essa inteligência na utilização desses alimentos. Não é que eu cortei o mel totalmente da minha vida, mas eu sei o perigo que tem se eu trago ele para minha rotina, sabe? Eu observei em mim mesma, né? Então eu parei de usar aquela chia com leite lá, com aquele mel, e parou a vontade. Eu não tenho mais, assim, à noite, sabe? Aquela vontade que eu tinha, assim, de comer uma coisinha doce, sabe? Passou, porque eu não criei aquele hábito do doce, o paladar doce. E ali tá um ponto cego, que eu levei um tempo para descobrir. Mas me observando, eu comecei, sabe, a gente prestar atenção e observar as nossas vontades. Nossa, eu tô com uma vontade de comer uma coisinha doce, mas por que eu tô com essa vontade de comer essa coisinha doce essa hora? Será que eu tô comendo uma coisinha doce todo dia que faz com que eu tenha essa vontade? Mas é mel, é um pouco mais saudável. Mas tem açúcar. Entendeu? Olha só, gosto muito de fazer doces com leite condensado e creme de leite achocolatado e suco de sacos. Esse ponto cego tá grande, hein? Mas olha aí, só de tu ter falado, acho que já não é mais cego, tu já tá percebendo. Porque, claro, imagina, com doces com leite condensado, creme de leite achocolatado e suco de sacos. Então pensa comigo, olha só. O doce de leite, né? O leite condensado. O que é leite condensado? Né? É aquele leite, né, que ele foi ali trabalhado, cozido com um monte de açúcar, muito açúcar. Então tá ali. Então tem toda a questão do leite, né, do leite de vaca, que tem ali muita gordura, enfim, e um monte de coisa que não serve. E junto 1 tonelada de açúcar. Então isso sabota o emagrecimento, né? O creme de leite também, porque vem a gordura do leite. O leite de vaca não é alimento para o ser humano. Eu fiz tem um videozinho no feed, quem quiser ver, né? Se a gente pensar, gurias, qual é o outro mamífero que toma leite depois do desmame? E nem só isso. Qual é o outro mamífero que toma leite de outra espécie? Vocês conhecem algum? Eu desconheço. Né? Então, assim, não é feito. Então, isso aumenta a inflamação do nosso corpo. Isso faz com que a gente tenha uma propensão maior de ganho de peso. Uma série, outros malefícios também. Pano que é uma doença autoimune e acredito que a minha alimentação deve interferir muito. Olha só. Olha, com certeza. Eu já vou falar disso, só ver o que ela... pois é, eu vou abolir. Então, assim, pensa, deixa eu só terminar essa parte do leite condensado, né? Então, assim, pensa tudo que vem do leite,
tá? Inclusive, até eu tenho um livro aqui, não, depois eu vou pegar ali, mas é assim, ó, o Dr. T. Colin Campbell, tá? Que é o percussor todo, né? O cara beça aí da alimentação baseada em plantas, 85 anos, né? 60 anos de dedicação à pesquisa em relação da alimentação e doenças, que escreveu o livro, né? Um dos autores do livro The China Study. O que é a principal coisa que ele traz no livro? Vocês podem pesquisar no Google, The China Study, né? O estudo China, tá? O que ele trouxe? A principal questão. A caseína é uma proteína que tem no leite, tá? Que tem no leite. A proteína, assim, sei lá, eu acho que é 80%, tá? Do leite. É composto de caseína, tá? E essa proteína, quando a gente consome essa proteína, né, acima de uma quantidade lá, ela potencializa, né? Ela pode interferir no aumento do risco de câncer. Então, é muito mais além do que a gente está falando de ganho de peso, é muito mais além de qualquer questão estética, é uma questão... Opa, peraí. Voltou, gurias, acho que a minha internet deu problema aqui, mas acho que eu voltei. Tá? Então, olha só, é muito sério isso. Porque o que acontece? As pessoas ficam comendo essa proteína em excesso, porque o leite é composto de 80% caseína. E vocês podem procurar, pesquisem no Google, vou deixar a descrição aqui no link, tá? É o estudo The China Study, e é uma das principais coisas que ele traz no estudo, é a relação, né, do risco maior de desenvolvimento de câncer em relação ao consumo dessa proteína, né? Então ele coloca ali, eu acho que é acima de 10%, né? Então imagina, aí ele toma leite no café, manteiga de manhã, queijo depois, olha a quantidade dessa proteína que a gente está consumindo. Então não é nem só questão de emagrecimento, é questão de saúde. Leite não é alimento. Deixa lá pro bezerro, que é feito para ele crescer e virar um boi numa vaca em 1 ano. Tá bom? Ó, deixa eu lhe falar aqui do Jorge falou, tá? Olha só, é uma doença autoimune, acredito que minha alimentação deve interferir muito. Olha só, a alimentação interfere, sim, muito na nossa saúde, né? Então, claro que as doenças, né, elas podem surgir aí. Eu não sou médica, né, gurias, não sou nutricionista, né? Eu sou apaixonada por alimentação saudável, enfim. Mas, assim, no meu entendimento, a alimentação, ela realmente tem um papel, assim, muito grande em relação ao desenvolvimento de doenças, né? Então, assim, é claro que também tem questões, assim, emocionais, né, que podem surgir, mas a alimentação tem, sim, um papel muito, muito grande. Se fala muito da questão da genética, sim, a genética tá aí, mas segundo os especialistas, né, os principais especialistas que traz esse conceito da alimentação baseada em plantas, eles falam que o que define, né, a gente ligar e desligar esses genes dessas doenças é o nosso estilo de vida. Né? Então, assim, é isso que faz. Então, a gente deixa de ser vítima dos nossos genes e, na verdade, a gente é protagonista da nossa saúde. Porque o nosso estilo de vida faz com que a gente tenha uma chance maior de ligar, né, esses genes das doenças que a gente carrega, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Então, não quer dizer que é uma coisa certeira, que eu estou doente disso por causa disso. Não, isso é uma coisa que, claro, só um médico pode definir, né? Mas o estilo de vida, ele tem um papel fundamental, né, na nossa saúde, né, no risco maior de desenvolver doenças. Então, quando a gente faz uma alimentação, assim, realmente natural, que o nosso corpo foi feito para isso, a gente diminui o risco. Não é que a gente fica invencível, né? Ninguém vira super mulher, super homem, mas a gente reduz o risco. Isso já é uma grande coisa, porque isso é o que está no nosso controle, está nas nossas mãos. É isso que a gente pode fazer. Então, se a gente ficar preocupada, se eu tenho o gene da obesidade, se eu tenho o gene de alguma doença, que se meus pais tiveram isso e aquilo, né, o que vai definir mesmo é o que a gente faz, é o que a gente come, se a gente faz exercício, se a gente se alimenta bem, se a gente tá com peso adequado, uma série de fatores, né? Então, olha só,
Ó, meu Deus, então tem que pesquisar como fazer os alimentos sobremesa sem leite, pois tudo gostoso tem leite e açúcar branco. Pois é, eu entendo. Mas sabe que isso é uma coisa que é quando a gente... eu tive essa reação também quando eu comecei a ter acesso a essas informações, eu entendo. Porque se a gente for ver, né, gurias, tudo no supermercado tem leite, tudo tem açúcar, tudo. Então, assim, no início dá um baque. Jesus, o que eu vou fazer agora? É normal, tá? É normal. Mas assim, ó, pensa comigo. A gente consegue fazer, assim, versão, né, de boa parte dessas coisas que a gente gosta tanto de forma mais saudável, né? Porque o leite, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Teve um dia que eu queria fazer um muffin. E eu faço muffin com leite vegetal. Só que eu não tinha leite vegetal aquele dia. Não queria ir no mercado, tava chovendo, tava frio, não queria sair. O que eu fiz? Coloquei água. E ficou igual. Não tem diferença. Sabe? É porque a nossa mãe botava leite, a nossa avó fazia bolo, botava leite. Tudo que é receitas antigas do livro lá, da Dona Benta, dos livros lá da antiga e tal, né? Que vem da tradição, é leite e ovo. E a gente coloca. E aí quando alguém diz que dá para fazer sem, a gente não acredita. Mas dá para fazer essas coisas, a gente transformar essas coisas que a gente gosta em versões mais saudáveis, tá? Só que um passo de cada vez, né? No início a gente fica mais assustada, mas dá sim. Então, assim, ó, embora tenha uma alimentação que considero saudável, porém ainda consumo manteiga, queijos e iogurte. Como eu falei, Jorge, os laticínios, né? Então, a questão do leite, realmente precisa dar uma olhada, pesquisa lá sobre esse estudo que eu falei, né? O livro The China Study, o estudo China, e ele fala muito na questão da caseína, né? Esse doutor, Colin Campbell, ele fala muito na questão da caseína, né? Que a caseína, segundo ele, né? É realmente algo muito, muito perigoso, né? Nessa coisa de em relação às doenças. Então, assim, ele tem essa pesquisa, eles fizeram essa pesquisa muito... O foco muito da relação entre alimentação e doenças. Então, fala muito sobre isso, né? E além do que, né? Aumenta a inflamação do nosso corpo, aí a gente tem dificuldade de emagrecer, uma série de coisas. Então, a gente não precisa de leite. A gente só precisa tá aberto a fazer, assim, pequenas mudanças na nossa alimentação, né? Substituir ali o kefir. Olha, eu nunca fiz o kefir, porque diz que dá pra fazer kefir de água também, né? Eu já ganhei os bichinhos lá do kefir, tá? Mas, tinha que botar congelado, não sei, sabe? Ficar cultivando aqueles bichinhos. Gente, eu já tenho um filho. Eu não vou querer ficar cultivando bichinho do kefir. Achei muita mão, muito trabalho. Mas eu iria fazer na água, que eu sei que dá pra fazer, né? Então, assim, nunca fiz. Tentei, mas eu nunca fiz. Eu queria muito fazer iogurte com leite vegetal, tá? Mas eu ainda não consegui. É um grande desafio. Esse eu quero fazer, tá? Mas aqueles bichinhos lá, eles vão se multiplicando, tem que congelar, tem que cuidar do bichinho. Dá muito trabalho. Gente, eu tenho um filho. Mas, enfim... Falando sobre essas coisas, né, da alimentação, assim, trabalhoso mesmo. É verdade. Então, assim, voltando nos pontos cegos, olha só, a gente tá ali de manhã. Então, observar o que a gente tá fazendo. A gente falou bastante dos laticínios, a gente falou bastante dos embutidos, o peitinho de peru, falsamente a gente tá pensando que tá fazendo a coisa mais fit do mundo, né? Então, o que é bacana? Do suco, né? Tem alguém que falou do suco também. Eu gosto de começar o meu dia com suco verde. Por que o suco verde? Porque eu já começo ali, já começo enchendo o meu cofrinho, né? Já tô colocando moedinhas, já começo com crédito o meu dia. Então ele já dá uma bomba de nutrientes, eu coloco couve, coloco salsinha, coloco gengibre, coloco chia hidratada, linhaça, muitas vezes também. Então, o que acontece? A couve tem bastante cálcio, né? Um alimento é um super alimento, né? A salsinha tem bastante ferro.
E aí eu coloco ali a chia hidratada, que é super, tem proteína, mas também é uma excelente fonte de ômega 3, e ômega 3 é super importante. A gente não presta atenção, mas o consumo de ômega 3 é extremamente importante. Não só para questão de emagrecimento, mas nossa saúde, né? Então é muito importante. Então eu coloco ali a chia, né, no suco verde, triturada, porque quando a gente tritura a semente de chia, o que acontece? A gente absorve melhor os nutrientes. Porque imagina o nosso intestino desmanchando aquela chia. Dá um trabalho, né? Então se a gente tritura, facilita a absorção do ômega 3. Então eu já coloco no suco batendo assim, né? Uma maravilha. Então eu coloco gengibre também, que é maravilhoso, gengibre. E pra ficar com um sabor mais palatável, coloco limão. Limão, então uma bomba de vitamina C ali de manhã, cedo. É gostoso. Agora, ai, Fernanda, mas pra mim vai ficar muito amargo. Então experimenta com abacaxi, né? Porque assim, o que acontece? Por que eu não coloco frutas? É que o limão, ele é tão assim, é uma fruta tão... Os indianos consideram como até sagrado, assim, o limão, né? Realmente tão poderoso, assim. Eu considero uma fruta à parte, assim, sabe? Porque realmente tem pouquíssimo açúcar. Então eu dou preferência, assim, um suco pensando em relação à nutrição, não sabor. Mas se é difícil tomar o suco verde, o abacaxi é maravilhoso. Só que eu gosto de começar mesmo assim, meio que sem fruta, só limão mesmo, sabe? Aquela bomba de nutrientes cedo da manhã, muito bom. Ó, tomo suco de abacaxi, limão, couve, gengibre, chia, maca peruana, tributos terrestres, nem sei o que é isso. E antes tomo limão, açafrão, vinagre de maçã, própolis vermelho. Uau! Eu nem sabia que existia própolis vermelho, não tenho a menor ideia, né? Olha só, vinagre de maçã é maravilhoso, açafrão também, limão, isso é muito bom, né? Essa maca peruana eu tenho, mas eu nunca coloquei assim no meu suco ainda. Porque como o meu filho, o Rafa, ele tem 8 anos, ele toma comigo o suco verde, eu não sei se eu vou dar maca peruana pra ele, entendeu? Então eu divido o suco com ele, eu acabo não colocando, mas um dia que eu fizer só pra mim, eu vou colocar. Eu tenho aqui, nunca usei. Enfim, mas então olha aí. Então assim, ó, a gente vai começar com um suco verde bacana, a gente tá colocando créditos ali, né, no nosso cofrinho. Então ali, ó, os pontos cegos, né? Então vamos ver como a gente tá fazendo esse suco. Porque o que acontece? É muito melhor a gente comer a fruta do que tomar o suco, mesmo que seja de laranja, bacana e tal, enfim. Por quê? Porque quando a gente toma o suco, a gente perde as fibras do alimento, né? Aquela fruta tão perfeita e complexa, feita pela natureza. Lembrem dos alimentos integrais, íntegros, da importância da gente comer os alimentos integrais, íntegros, né? Que a natureza fez, ali não tá à toa. O bagaço não tá à toa. As fibras não estão à toa na fruta, né? Então tá ali de uma forma muito complexa. Então a gente absorve o açúcar da fruta de uma forma completamente diferente quando a gente come a fruta do que quando a gente toma o suco. Então é preferível sempre comer a fruta do que tomar o suco da fruta. É claro que, Fernanda, mas é melhor tomar um suco de laranja feito na hora do que um copo de Coca-Cola? Sem dúvida, sem dúvida é melhor, né? Então são os níveis, eu chamo do pior pro melhor. O que é menos pior, o que é, né? Assim, vai no refrigerante é o pior, né? Suco, bom, alguém falou do suco em pó, nem pensar, né? O suco em pó ali, ó, pegar saquinho do suco, é isso aqui de açúcar e um monte de coisa ali artificial, nem pensar, nem pensar. Suco de caixinha também, nem pensar. Dá uma olhada no rótulo do suco de caixinha para ver o que tem ali, corante, não sei das quantas, aromatizantes, acidulantes, aquele monte de coisa, nem pensar, né? Então é melhor assim, ou espremer na hora, ou comer a fruta, aí é melhor ainda. Né, as frutas que colocam no suco verde são sem coar. Olha que bacana. Sim, é melhor, né? Melhor assim, quanto menos coado a gente tomar o suco, melhor para ter as fibras, né? Eu sempre digo para quem tá começando, que quer começar a tomar o suco verde, mas assim, tá muito cru ainda no processo, tá começando, eu digo, começa coando, né? Porque é melhor tomar um suco verde coado do que não tomar nenhum.
né? Então, assim, é melhor tomar um suco verde coado do que não tomar nenhum. Então, assim, às vezes a gente tem que, né, começar ali os passos de bebê. O bebê não sai caminhando de uma vez só, né? Ele cai e levanta, até que a gente sai caminhando. Nesse processo aí, o que eu fazia? Eu também coava meu suco quando eu comecei a tomar suco verde. Eu coava, eu não conseguia tomar com fibras. Não conseguia de jeito nenhum. Aí a gente vai se habituando, aquele paladar, com aquele sabor, né? Então, assim, e aí eu vou... mas poxa, as fibras são tão boas, né? Fazem tão bem. Eu acho que eu vou começar. E eu comecei a deixar as fibras e fui tomando devagarinho. No início foi meio estranho, meio, né? Difícil de engolir. Mas foi indo. Hoje tem tantas fibras no meu suco verde que eu tomo assim no canudinho e chega no final, eu pego a colher e como de colher assim, sabe? O meu filho toma coado, ele quer tomar coado. Antes ele comia de colher as fibras que sobravam. Mas aí depois muda, né? Tá tudo assim, daqui a pouco vira, né? Ele toma coado. Mas eu tomo sem coar. E chega no finalzinho, eu vou comendo com a colher aquelas fibras, né? Porque eu sei que aquilo ali é maravilhoso, né? Então, assim, como é que a gente começa o nosso café da manhã? Olha os pontos cegos, vamos ficar atenta. Então, assim, os laticínios, queijo. Queijo tem muita gordura saturada, muita mesmo. É um absurdo. É um alimento extremamente calórico. Sabe o que me revolta? Quando vem aquela história assim, ai não, mas então come um queijo cottage. Ai, come um queijo, como é que é aquele queijo, aquele que a gente, até esqueci o nome, tá? Porque faz tanto tempo que eu não como queijo, mas o queijo cottage, né? Ah, não, porque é um queijo que tem menos calorias. Não é queijo, queijo é feito com leite de vaca, tem um monte de caseína, um monte de gordura saturada, né? Então, assim, não é bom, sabota o nosso emagrecimento e a saúde também, né? Então, queijo não dá. E queijo cottage também, tudo isso. E já comi essas coisinhas que são caras pra caramba. Ricota, isso aí, Jorge. Valeu, tava na minha cabeça, mas faz tanto tempo. Quantas vezes eu comprei um queijinho Minas? Sabe aquela história? Quero emagrecer, vamos comprar um queijinho Minas. Porque eu era a queijolóraga. Vamos dizer assim, a pipocólatra, que, sei lá, super viciada em queijo, tá? Eu era, muito mesmo. Foi a coisa mais difícil para eu deixar de comer, foi o queijo, tá? E o que eu fazia? Não, quero emagrecer, vou comprar um queijinho branco, a ricota, o queijo, aquele foi o cottage, né? Queijinho branco e tal, e tudo, queijinho Minas, com ervas finas e tal. Caro pra caramba aquele queijo cottage, uma fortuna. E não adianta, sabota o emagrecimento, como eu falei, né? Eles têm gordura e outra, como eu falei, tem a questão da caseína, então uma série de coisas. Ó, vai terminar a live em 1 minuto e alguma coisa aqui. Mas é isso, então, assim, que eu tava falando, né? Da gente ficar atento a esses alimentos. Queijo, né? Como eu falei, o queijinho, né? O queijo branco, eu já falei ali, muitas vezes a gente compra o queijo branco achando que tá fazendo, né, alguma coisa ali para comer, para emagrecer. Então, não é bom. Né? O queijo, e outra que o queijo é cheio de bactérias que não são boas, sabe? Bactérias ruins. Por que vocês acham que tem aquele cheiro ruim? Né? Aquele cheiro, e aquele queijo lá que eu adorava também, todo apodrecido. É cheio de bactéria ruim, gente. Aquilo ali vai lá no nosso intestino lá e fica aumentando as bactérias ruins no nosso intestino. Sabotador total do emagrecimento. Olha ali o ponto cego, o queijo, nem pensar. Leite, derivados, pior coisa que tem, né? De manhã, os embutidos, peito de peru, presunto, caveira. Caveira pro presunto, caveira ali, peito de peru. Tá bom? Vai terminar a live. Adorei falar com vocês. Deixem um comentário que vocês acharam da live.